São 10 horas e 32 minutos da manhã deste domingo aqui em Goiânia, Goiás. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Já pronto com a pauta deste domingo, com os 6 bairros que visitaremos e que checaremos as necessidades e prioridades de cada um, no sentido de colaborar com o prefeito Iris Rezende e mostrar a ele o que a prefeitura não está vendo nestes bairros, na periferia, em toda a cidade de Goiânia. Eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente 100% voluntário. E quero falar disso. Gostaria de pedir a gentileza a cada um, nesta página do facebook.com/Cajuru Goiás, que tem o selo azul do Facebook em função de sua enorme audiência e do número superior de 130 mil seguidores. Só quem tem mais de 130 mil seguidores pode receber este selo azul, e agradeço muito a cada um de vocês. Ajudem-me em uma conta, quem tiver aí do outro lado agora, em Goiânia, em Goiás, no Brasil ou fora do país, se você tiver uma calculadora, pegue aí, por fineza. Você vai contribuir muito com esta transmissão ao vivo, aqui da Central K, de comunicação e monitoramento, antes que eu saia com o Dudu Aritana para as ruas, para os bairros neste domingo. Aqui tem alguns assuntos interessantes, hein? Estou vendo aqui, mesmo com a minha dificuldade visual, rigorosamente neste dia 20 de agosto de 2017. Olha essa notícia. Ronaldo Caiado diz que só se candidata ao governo de Goiás em 2018 se for junto com o PMDB. Do contrário, ele não será candidato. Daqui a pouco falaremos outros assuntos em pauta neste domingo. Deu tempo aí para você me ajudar, por fineza, com a sua calculadora? Esse corrupto, desde a maternidade, como eu sempre falei, este bandalho, vil, pusilânime, presidente da República, Michel Temer, veio agora com essa decisão de retirar do seu ridículo salário mínimo, que é o pior do mundo, que é o mais vergonhoso, de R$900, tirar R$10 de cada um que recebe o salário mínimo. Segundo ele, seria uma economia imprescindível para o momento econômico do país e iria ajudar muito. Caro presidente Michel Temer e toda a classe política deste país, graças a Deus eu posso dizer orgulhosamente, para me incluir fora dessa, porque eu já fiz e registrei em cartório, antes de ser eleito, o mais votado da história de Goiânia dos 83 anos. E cumpri. Eu simplesmente não custo nenhum centavo público do seu dinheiro. Eu abri mão de tudo, todos os benefícios, todas as regalias, recusei todas, 100% do meu salário, 100% dos 3 maiores salários do meu gabinete, 44, nenhum centavo a Câmara custa com o meu gabinete, até a água e o café do meu gabinete eu pago do meu bolso. E falo de novo, graças a Deus, porque não preciso. Sou muitíssimo bem patrocinado por 6 empresas nacionais nas minhas 25 redes sociais, recebo muito bem em cada palestra, tenho os meus 2 lotes com o meu irmão José Luiz da Atena, alugados. Portanto, pedi muito pouco a Deus. E esse pouco Deus me deu em dobro. Isto sem contar o que eu ganhei nos meus 40 anos de televisão, sempre os maiores salários
porque graças a Deus também trabalhei nas maiores emissoras e sempre era eu a maior audiência no horário na minha emissora. Então você com a calculadora, preste atenção, o Brasil tem um presidente da República, no momento não temos o vice, até porque entrou o vice, Michel Temer, um presidente da República. A minha proposta ao senhor, cara pálida, é o seguinte: ao invés de tirar R$10 de cada salário mínimo do brasileiro, da brasileira, do trabalhador, da trabalhadora, tire 50% do seu salário. Até porque o senhor é milionário, seu turco malandro. Não porque é turco, porque eu também sou libanês de Beirute, meu avô. Portanto, não é pela sua raça. Até porque libanês deve ter vergonha de Michel Temer. Porque o senhor não é honrado. O Brasil inteiro sabe disso. Tire 50% do seu salário. 50%. Aí vamos lá. Portanto, o Brasil não tem vice. Tire 50% dos seus cargos, dos seus assessores, dos seus ministros. Corta 50%. É cortar na pele. É fazer uma economia gigantesca, a maior da história do Brasil. O senhor poderá ficar, inclusive, na história do Brasil, não como ladrão, não como corrupto, como o homem que conseguiu fazer isso. Michel Temer. É o meu desafio de um simples parlamentar aqui de Goiânia e aqui de Goiás. Simples parlamentar. Mas que abriu mão de tudo. O João Dória, prefeito de São Paulo, abriu mão só do seu salário. Até porque ele é um homem só com um patrimônio dele de 200 milhões, isto que ele declarou no Tribunal Superior Eleitoral, que possui um patrimônio de 200 milhões. Então, ele não fez mais do que a obrigação dele abrir mão de 100% do salário. Mas parabéns a ele. Só que ele deveria abrir mão do resto, das mordomias, das regalias, dos benefícios que ele tem como prefeito. Para que carro? Para que celular? Para que gasolina? Para que aquele monte de assessor? Fazer isso. Ou seja, ser um minuto Jorge Cajuru na vida. Um minuto ser Cajuru na vida. Seguindo. O Brasil tem 513 deputados federais. Corte. Corte o quê? 50% do salário deles. Porque nunca vão querer cortar os 513 pela metade. Eles não vão aceitar. Aceitem, então, 50% de seus salários por 2 anos, só por 2 anos, por esse momento da crise econômica no país. São 513 deputados federais. Cada um custa em média, por mês, cada um custa em média, por mês, R$500 mil. Corte também, então, além do salário de cada deputado federal, os seus cargos pela metade. As suas despesas de gabinete pela metade. Se ele custa R$500 mil por mês, os 513, cada um custa R$500 mil, R$500 mil vezes 513, some aí para mim, por favor. R$500 mil vezes 513. Quanto dá, por fineza? Eu estou sem calculadora aqui e a minha visão. Quanto dá? R$500 mil vezes 513 deputados federais. E aí você vai pegar essa soma e a metade, quanto é que vai ser? Qual vai ser a economia? Vamos lá, seguindo. Nós temos 81 senadores. 81. Cada senador custa por mês, custa ele com todas as mordomias, regalias, cargos, ele custa também, em média mensal, R$700 mil. Portanto, faça a conta. 700 mil vezes 81. Perfeito? Aí você vai ter o custo mensal. Economia de 50%. Quanto vai ser? Vai ser a maior economia da história do Brasil. Vai ser um exemplo para o mundo. Temos 27 governadores. Vamos também fazer com que cada governador abra mão de 50% do seu salário. Eu estou falando aqui para toda a classe política abrir mão de 50%, não é de 100% como eu não. 50% só.
Abra mão de 50% por 2 anos. Perfeito? Sem radicalismo. Que tinha que ser pro resto da vida, né? Mas tudo bem, não vamos concordar. Então só por 2 anos. 2 anos pela crise do país. E para investir onde precisa. Geração de emprego, saúde, educação, segurança, enfim. Infraestrutura, saneamento, enfim, todo mundo sabe quais são as prioridades do país. 27 vices-governadores, porque eles também recebem salário. Então eles também teriam que reduzir 50% de seus salários. Agora vamos lá. O Brasil tem 1.059 deputados estaduais. Cada um reduz 50% do seu salário. Certo? 50% do seu salário. Vereadores. O Brasil tem 57.941 vereadores. Cada um vai reduzir, vai cortar 50% do seu salário. Certo? 50% do salário, a minha proposta qual é? E 50% dos cargos, dos assessores, e abrir mão de mordomias. Não tem carro, não tem gasolina, não tem celular, não tem jeton, não tem verba indenizatória. Tem que cortar 50%. Cortar na carne, a palavra é essa. Cortar na carne. Cortar 100% dos seus benefícios em 50%. Não é cortar tudo, não. Estou propondo 50%. Minha proposta é 50%. Para fechar, só para dar um exemplo. Nós somos 27 estados no Brasil. Vamos falar aqui de Goiás e de Goiânia. Aqui, 41 deputados estaduais custam R$723 mil por dia. Perfeito? Por ano, 41 deputados estaduais em Goiás custam R$260.128.000. Aqui temos 35 vereadores só de Goiânia, sem falar do interior todo. Aqui, 35 vereadores custam R$242 mil por dia. Total, 87.120.000 por ano. Portanto, somente somando os deputados estaduais, 41 de Goiás, e somente somando os 35 vereadores de Goiânia, temos mais 245 municípios em Goiás. Só essa soma representa, por ano, 348 milhões de gastos. Me inclua fora dessa, porque eu não custo nem um centavo, graças a Deus, do seu dinheiro público. Vou abrir mão de tudo. Aqui, se cortar pela metade, se fizer a economia aqui em Goiás, de 50% dos salários de vereadores e de deputados estaduais, sem contar o salário do governador e o salário dos outros vereadores dos 245 municípios de Goiás. Só Goiânia e 41 deputados estaduais. Só essa conta que eu fiz. Somente em Goiás, nós teríamos uma economia para os cofres públicos de 173 milhões. Então preste atenção, se em Goiás, nessa conta em que eu não incluí o governador, e nem as 245 outras cidades do estado, aqui em Goiás se faria uma economia com cada político concordando em perder 50% do seu salário e cortar 50% de todos os seus benefícios. Aqui em Goiás significaria uma economia de 173 milhões. Imagine quanto vai dar no Brasil, por isso que eu te pedi o socorro. Pegue a sua calculadora e faça a conta. Bilhões seriam economizados. Ou seja, 100 vezes mais do que o Temer quer economizar, cortando R$10 de cada salário mínimo do trabalhador, da trabalhadora no Brasil. É essa a minha proposta. E eu queria estar em Brasília neste momento, pelo menos um dia, para fazer essa proposta para essa escumalha da classe política em sua maioria, porque eu não generalizo, até porque eu não faço parte dessa escumalha. Então, essa é a proposta. Aceitem 50% de seus salários, só isso, e só por 2 anos, por causa da crise econômica.
que se alastra em todo o Brasil. 50% só, vocês vão perder 50% dos seus ótimos salários, superiores a médicos, a professores, a engenheiros. Cortem, aceitem 50% dos seus salários. É cortar na carne, é dar exemplo ao país. E cortem 50% dos 100% dos seus benefícios. Seria a maior economia feita na história do Brasil ou do mundo. Seria um exemplo para o mundo. Quantos bilhões, façam as contas, um presidente da República, 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores, 27 vice-governadores, 1.059 deputados estaduais, 57.941 vereadores. Imaginem o que significaria 50% de todos esses salários reduzidos e 50% de todas as despesas, de todos os custos de cada um desses parlamentares da classe política brasileira. Portanto, vamos aos bairros, vamos trabalhar. Apenas além das principais notícias deste domingo, esta que pode surpreender muita gente. Ronaldo Caiado diz que só será candidato ao governo de Goiás se for junto com o PMDB. Ou seja, sem o PMDB, ele não será candidato ao governo de Goiás. Então, Caiado, você não será, porque os Vilela, o senhor Maguito Vilela, não quer perder essa boquinha de jeito nenhum e quer colocar o seu filhinho no governo de Goiás. Essa é a decisão do Ronaldo Caiado. O PTB filiou Demóstenes Torres e mira apoio à chapa do governo. CELG teme colapso ao operar no limite. A CELG vendida. Agora eu vou esquecer o jornal, o Popular, com todo respeito, porque nem ele sabe disso. Nem o Popular tem essa notícia. Atenção, com exclusividade, anotem aí e esperem aí. Marconi Perillo já vendeu a CELG. Já está querendo empréstimo de milhões em Brasília. Por quê? Porque ele fará tudo para não perder o mandato e para tentar eleger o seu candidato. A Saneago poderá ser vendida. Está sendo preparada para ser vendida a Saneago, a estatal de saneamento em Goiás. A Saneago está sendo preparada para ser vendida. Anotem aí, essa notícia é exclusiva. Marconi Perillo nessa hora vai passar mal de saber que eu, Cajuru, estou antecipando, porque tomei conhecimento dentro da cozinha dele. Do mesmo jeito que dentro da cozinha dele me passam todas as pesquisas que ele encomenda para o Senado, e em todas ele perde para mim, na mesma cozinha, o mesmo informante. A Saneago está sendo preparada para ser vendida, porque o governador precisa de caixa, de grana, para jorrar tudo no Estado e para não perder o mandato de senador e para não perder o mandato de governo, ou seja, para que o seu candidato ganhe a eleição no ano que vem. Um ótimo e iluminado domingo, com saúde, com paz, com família, com alegria a todos e todas em Goiânia, Goiás, no Brasil e fora do Brasil. 20 de agosto de 2017, e eu com Dudu Aritana já estou saindo rapidamente para os bairros, e 12:30, 2:30 da tarde, 4:30, 6:30, 7:30, enfim, estaremos ao vivo mostrando as necessidades e prioridades de cada bairro, na periferia, enfim, em toda a cidade de Goiânia. Até já, agradecidíssimo Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítica e antipolítico, e prazerosamente, graças a Deus, 100% voluntário, sem custar um centavo do seu dinheiro público. Até já.